Olá, meus amigos, estamos de volta na nossa sequência ultrapassadas as partes de decoreba, infelizmente, né? Sei que vocês me odeiam por isso. Ai, chato, é isso, é o que cai na prova, né? Não posso fazer milagre. Mas agora vamos começar a falar sobre coisas mais bacanas. Então vamos falar sobre a relação jurídica de consumo propriamente dita. Então veja que no centro nós temos uma relação de consumo, consumidor em cima, fornecedor embaixo e produto ou serviço embaixo. Veja que a relação de consumo ela compreende todas as relações consumidor com produto ou serviço, fornecedor com consumidor e fornecedor com produto ou serviço. Isso tudo é uma relação de consumo. Se eu deixo de constar qualquer um desses três elementos, eu já não tenho relação de consumo. Relação de consumo nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha? Então, necessariamente, todos esses fatores devem se fazer presentes para que nós possamos dar a tutela a essa relação de consumo nos termos do que é trazido pelo Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? E aí veja que no artigo 2º do Código, ele já inaugura trazendo para nós os conceitos desses entes, dessas entidades que participam ou que movimentam esse círculo da relação de consumo. A primeira delas é o consumidor, que é chamado de consumidor estandarte ou consumidor estrito sensu. Para os fins do artigo 2º, consumidor, portanto, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, muita atenção aqui, que pessoa jurídica, ou seja, empresa, também pode ser tratada como consumidora, desde que ela ostente uma das 3 vulnerabilidades que nós estudamos. E não raras vezes, as pessoas jurídicas, as empresas, elas têm uma vulnerabilidade técnica com relação àquele produto ou àquele serviço que ela está adquirindo. Perfeito? Mas veja que aqui ao final do artigo, nós temos a palavra destinatário final. Então, veja que dentro de uma cadeia de produção e de circulação de serviços e produtos, aquela pessoa, para ser caracterizada consumidora, seja física ou jurídica, ela deve ser a destinatária final. E aí, a partir desses elementos que são trazidos pelo artigo 2º, muitas teorias se fizeram com relação a quem seria, para fins de defesa do consumidor, para fins de tutela das relações de consumo, esse destinatário final. E aí nós temos 2 teorias principais, uma delas denominada teoria finalista, vinculada, portanto, com a questão do destinatário final, e temos a teoria maximalista, que é uma teoria mais ampla. Veja, a teoria aqui está meio ruim para leitura, mas o seu material você vai acompanhar. A teoria maximalista, ela trabalha com uma destinação fática do produto ou serviço, ou seja, se o produto ele sai do mercado de consumo, aquela pessoa que retirou o produto do mercado de consumo já é consumidora. Não importa quem é ou por que é que esse produto ele foi retirado do mercado. Então, por exemplo, adquirir um pincel para revenda. O simples fato de eu adquirir esse pincel para eu mesma revendê-la depois, veja, ainda que momentaneamente por eu ter retirado do mercado de consumo esse produto,
Para essa teoria, eu sou consumidora. Então, logo, eu e a distribuidora teríamos ali uma relação de consumo. Poderíamos ostentar uma relação de consumo. Poderíamos pegar, por exemplo, uma vulnerabilidade técnica da minha parte, já que eu não entendo sobre pincéis. Veja, e pelo simples fato de eu ter retirado esse pincel, ainda que momentaneamente, do mercado de trabalho, isso já vai fazer com que eu possa ser tutelada pelo CDC. Agora, não é essa a teoria que vigora no nosso sistema. Nós temos a outra teoria, que é a teoria finalista. Nessa teoria, você pega o produto e dá uma destinação fática e econômica. Veja, na teoria maximalista, eu só dou uma destinação fática, concordam? Tirei do mercado de trabalho. Na finalista, eu tenho uma destinação fática, ou seja, eu retiro do mercado de consumo, e econômica no sentido de que esse produto eu irei esgotá-lo economicamente, ou seja, eu vou utilizar esse produto. Veja que na teoria maximalista, não. Eu tiro do mercado de trabalho, de consumo, me perdoem, e eu não esgoto economicamente esse produto. Por quê? Porque eu passo para frente na cadeia de produção. Agora, para os fins da teoria finalista, eu teria que extrair esse pincel do mercado de consumo e exaurir a potencialidade econômica desse produto. Então, veja, nesse meu exemplo, para a teoria finalista, eu não seria consumidora. Não seria. Já para a teoria maximalista, eu seria. Então, veja que na teoria finalista, nós temos uma vinculação com a destinação da coisa. O conceito da teoria finalista é um conceito econômico, enquanto que o conceito da teoria maximalista é um conceito jurídico. Então, essa é a diferença. No nosso ordenamento, no Brasil, adota-se a teoria finalista, em regra, e com relação às pessoas jurídicas na condição de consumidoras, nós temos uma adaptação dessa teoria finalista, que é a teoria finalista mitigada, ou seja, ela é finalista, mas não é 100%. Ou seja, destinatário final será aquele que, mesmo não sendo o destinatário final, mas por ser vulnerável, ele tem a proteção do CDC. Então, veja, destinatário final é aquele que, é meio estranho, mesmo não sendo destinatário final, por ser vulnerável, terá a proteção do CDC. Então, exemplo, vamos pegar um exemplo que eu trouxe aqui, do taxista. Então, eu vou lá, compro um táxi com a instituição financeira, perfeito? Perfeito. Para adquirir um carro, beleza. Esse carro, então eu retirei ele do mercado de consumo. Perfeito, dei uma destinação fática para ele. Eu vou exaurir esse carro, a potencialidade econômica dele no meu uso final? Não, porque eu vou usar ele para trabalhar. Então, veja que a destinação dele é uma destinação utilizada no mercado de consumo. Claro que é o mercado de consumo do táxi, mas eu vou repassá-lo na cadeia de produção. Veja que, nesse caso, embora não seja o destinatário final do produto, por quê? Porque, na verdade, eu vou carregar pessoas nesse produto. Não é só para mim, eu não vou usar para mim sozinha, eu vou usar para trabalhar. Veja, nesse caso, embora eu não seja a destinatária final do produto, eu posso ser considerado consumidora. Por quê? Porque eu posso ser vulnerável faticamente, juridicamente e tecnicamente diante do fornecedor, ok? Que é lá a concessionária. Então, veja que, muitas vezes, nós temos empresas que adquirem produtos e que, veja, nessa aquisição de produto, a empresa, ela não vai exaurir a potencialidade econômica desse produto, não vamos repassar ela na cadeia de produção, mas,
Como essa empresa se encaixa em uma das vulnerabilidades, geralmente técnica, veja que essa vulnerabilidade ela vai permitir que nós apliquemos o CDC. Tudo bem? Mas isso é muito raro, claro. A gente está conversando sobre ela para você ficar bem atualizado sobre o que tem acontecido nas relações de consumo entre empresas. Mas na sua prova, se perguntarem qual é a teoria adotada pelo CDC, não tenha dúvidas, você vai colocar que é a teoria finalista, ok? A teoria finalista mitigada, ela é uma exceção. Maravilha, pessoal? Agora, além do consumidor estandarte ou em sentido estrito, nós temos o consumidor por equiparação. E aí, dentro do consumidor por equiparação, embora não tenha sido essa pessoa quem deu destinação fática e econômica para o produto, ela, por uma ficção jurídica, é equiparada como se fosse essa pessoa. Então, por isso nós dizemos consumidor por equiparação. A primeira variável dele é em sentido estrito, que está previsto no parágrafo único do próprio artigo 2º. Veja, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Como assim, pessoal? Ora, as pessoas, elas não foram diretamente quem adquiriram esse produto ou serviço, mas elas interviram de algum modo, em algum momento, nessa relação de consumo. Maravilha? Agora, por outro lado, nós temos a outra modalidade de consumidor em sentido coletivo, essa que cai muito em prova, que é o consumidor bystander. No bystander, o que acontece? Esse consumidor, ele é equiparado a todas as vítimas do evento. Então, por exemplo, suponhamos que coloquei aqui o exemplo da Boate Kiss, né? Então, eu fui lá, fui socorrer as pessoas, eu fiquei ferida, eu fui queimada também. Eu não morri nada, mas fui queimada, sofri danos estéticos. Veja, eu sou consumidora bystander. Por quê? Porque, de alguma forma, eu também fui vítima desse evento. Maravilha, pessoal? Essa daqui, tá? Consumidor em sentido coletivo, veja, são pessoas indetermináveis. Então, por exemplo, descobriu-se que tal medicamento que era utilizado como contraceptivo, ele não tem funcionalidade, uma pílula de farinha. Veja, todas as possíveis mulheres potencialmente consumidoras desse bem, que eu não sei quem são, se encontram nesse conceito coletivo. Então, elas são todas consideradas consumidoras por equiparação, ainda que não tenham adquirido esse produto, mas que potencialmente pudessem adquirir. Tudo bem? Então, gravando consumidor em sentido estrito, que é a regra, exceção em sentido coletivo, consumidor bystander e consumidor potencial ou virtual. Esse está lá no artigo 29. Para os fins deste capítulo, equipara-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Essas práticas nele previstas são aquelas pessoas que estão expostas a produtos e serviços nos meios de informação, tá? Na verdade, esse capítulo aqui, ele trata das propagandas abusivas, tá? Da publicidade abusiva e enganosa. Então, as pessoas potenciais ou virtuais são essas. São aquelas que estão expostas às práticas de publicidade negativa, abusiva, enganosa, previstas no capítulo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma publicidade enganosa de determinado produto. Ora, então nós temos vários consumidores potenciais ou virtuais. Veja, sempre que você não puder precisar quem são, você está dentro dos consumidores em sentido coletivo. Tudo bem? Aí você ficaria, né, voltando, portanto, no sentido coletivo, no bystander e no potencial ou virtual. Por isso eles são chamados
por equiparação, porque, na verdade, não são eles quem efetivamente adquiriram aquele produto, mas por uma ficção jurídica, é como se fossem eles. Maravilha? Então, veja que aqui, portanto, eu só botei um conceitinho, né? Dos virtuais, todas as pessoas expostas às práticas comerciais ou contratuais, ainda que não seja possível identificar quem são todas elas. Tudo bem? Então, portanto, nós teríamos o seguinte quadro: consumidor em estrito sensu, consumidor equiparado, equiparado coletivo, bystander e potencial ou virtual. Maravilha? Agora, por outro lado, o artigo 3º, ele já traz para nós quem é o fornecedor. Então, da mesma forma, fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica, pública, veja, Estado, ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Mas veja que nós temos que ter, portanto, para essa caracterização, habitualidade, especialização e finalidade econômica. Então, por exemplo, se eu vendo o meu carro, só o meu carro, sem habitualidade, isso não é relação de consumo. Não é. Por quê? Porque eu não me encaixo dentro dos requisitos para que eu seja fornecedora. Não exerço isso habitualmente, não tenho domínio da técnica especializada. E veja, a finalidade é uma contraprestação. Veja, não é finalidade lucrativa. Quando a pessoa compra um carro meu, isso não é uma finalidade de contraprestação. É uma finalidade lucrativa. Eu quero, na verdade, ali receber pelo carro. Quando a empresa vende o carro em vários, com habitualidade, o que ela está fazendo? Ela quer lucro. Na verdade, a gente sabe que quando a gente vende um carro usado, a gente não lucra, é muito difícil. Na verdade, a gente compensa pelo valor dele aquilo que está sendo pago. Então, é uma contraprestação. Tudo bem, pessoal? Então, veja que, a rigor, nós precisamos desses pressupostos. Pessoas jurídicas que não possuem fins lucrativos, elas podem ser abrangidas pelo conceito de fornecedoras. Basta que elas forneçam alguma coisa para o mercado com habitualidade e especialidade mediante uma contraprestação. Tudo bem? Então eu posso ter uma associação como fornecedora? Posso. Se eu tiver esses requisitos, ela vai ser, sim, fornecedora, tá? A atividade profissional, ela tem que ser desenvolvida no mercado de consumo, espaço de negócios não institucional, no qual se desenvolvem atividades econômicas próprias do ciclo de produção e circulação de bens e serviços. Maravilha? Então, em razão disso, o que nossos tribunais têm entendido? Bom, não vamos aplicar CDC, serviços advocatícios, contrato de crédito educativo, relação de condomínio. Isso nós não aplicamos CDC. O que mais? Locação de prédio, previdência privada complementar fechada. E aí, veja, súmula, o CDC é aplicável a entidades abertas de previdência complementar. Previdência complementar aberta, tá? O que é previdência complementar aberta? É aquela previdência que nós compramos nos bancos. Nós pagamos nos bancos. Então, isso é previdência complementar aberta. Isso aplica CDC? Aplica. Agora, previdência complementar fechada. Eu trabalho na prefeitura, sou servidora pública e tem lá um plano fechado para os servidores públicos daquela prefeitura de aposentadoria. Isso é previdência complementar fechada. Isso não se aplica a CDC. Tudo bem? Então, sempre nós temos essas hipóteses que são questionadas em prova. Portanto, nunca é demais repetir, não se aplica CDC para contratos de honorários advocatícios, perfeito? Crédito educativo, condomínio, locação de prédio e previdência complementar fechada. Maravilha? Então, vimos, portanto, consumidor, fornecedor e nós temos aqui o produto. O conceito dele se encontra lá no artigo 3º, parágrafo 1º.
produto qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Maravilha? Logo em seguida, no parágrafo 2º, nós temos o conceito de serviço. Serviço, ele é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e de seguro, salvo as decorrentes de relação trabalhista. Claro, decorrentes de relação trabalhista, elas são regidas pelas consolidação das leis do trabalho, pela CLT, lá na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Claro que todo serviço ele é remunerado, portanto, a remuneração é a principal característica do serviço. E aí, dentro desse universo, nós temos os serviços bancários, financeiros de crédito e securitário. Nesse caso, o que vai acontecer? Todo contrato bancário de seguro, ou seja, que envolve instituição bancária, que trate de grana, são regidos pelo CDC. Tudo bem? Tanto é assim que nós temos essa súmula que diz, olha, nas relações, nas instituições financeiras, nós vamos aplicar o CDC. Tudo bem? Inclusive, previdência complementar aberta, que estão dentro das instituições bancárias. Maravilha? Agora, o que nos interessa mesmo são os serviços públicos. Os serviços públicos, eles podem sim ser objeto de relação de consumo, de tutela do CDC. Veja, artigo 4º, racionalização e melhoria dos serviços públicos, são os objetivos lá do CDC. Artigo 6º, adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. E aí, veja, eu vou colocar aqui para vocês, rapidamente, os artigos que despencam sobre serviços públicos com relação à tutela de consumo. Perfeito? Olha o que o artigo 22 fala para nós. Os órgãos públicos por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, né? Iluminação pública, por exemplo. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista nesse código. Ou seja, somente será objeto de tutela pelo CDC as relações que são chamadas de uti singuli, ou seja, serviços dos quais o Estado, quando fornece, consegue identificar quem é o usuário específico desse serviço. Então, veja, são serviços uti singuli, a exemplo de água, esgoto e telefonia. Então, você usa lá a água, chega na sua casa, você é identificado como usuário da água. Então, nesse caso, é aplicável, sim, relação de consumo. Ali nós temos uma concessionária de serviço público. Então, veja que o fornecimento da água, ele é serviço público. E, nesse caso, ele é passível de tutela pelo CDC. Agora, serviços públicos em que você não consegue identificar especificamente quem é o usuário, nós chamamos de serviço público uti universi. Esse serviço público, nós não temos a incidência do CDC. Então, por exemplo, segurança pública. Cabe a aplicação do CDC? Não, não cabe. Saúde, cabe a aplicação do CDC? Não. Educação, também não. Por quê? Porque os destinatários, eles são coletivos, eles são indeterminados, embora até se consiga determinar quem sejam, mas, no primeiro momento, eles são uti universi, eles são imensuráveis, indivisíveis. O Estado, quando ele presta o serviço de saúde, ele não presta o serviço de saúde para você, ele presta para a sociedade. Então, são serviços indivisíveis, são serviços imensuráveis. Esses a gente não vai aplicar o CDC. Maravilha? E aí, veja, ainda dentro dos serviços públicos, nós temos a questão dos serviços notariais.
Esses serviços notariais, o STJ entende que não se aplica, que são os serviços do tabelionato de notas, no cartório, ok? Aquelas custas que a gente paga no cartório para autenticar, para qualquer coisa que seja, o STF entende que isso possui natureza de tributo e que não pode ser reconhecido como relação de consumo. Então, veja aqui, a rigor, portanto, se você vai no tabelionato de notas e você é mal atendido, ou se o serviço não é prestado de forma eficiente, você não pode invocar o direito do consumidor. Ah, professora, mas aquilo me causou um dano, um ato ilícito. Tudo bem, mas aí você vai trabalhar com uma outra legislação, que é a legislação do Código Civil, da Lei de Registros Públicos. Você não vai poder usar os benefícios que são trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? Então, muita cautela, que tem caído bastante isso em prova, principalmente prova CESP. Por quê? Porque eles estão muito cobrando serviços públicos se pode ou não ser aplicado o CDC. Então, o que você vai pensar? É serviço público que chega a fatura na minha casa? Aplica CDC. Ah, não, é um serviço público que não chega fatura na minha casa. Então, meu querido, você vai ter que se utilizar de outro regramento para poder tutelar esse seu problema, nessa sua relação de consumo, mas que não vai ser abrangida pelo CDC. Maravilha, pessoal? Com relação a fornecedor, a produto, a serviço, a consumidor, o que nós tínhamos de ver de mais importante, nós vimos por aqui. Já deu a horinha da aula, dá uma seguradinha que depois a gente volta. Clique lá